Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Boa noite. Boa noite, viva voz, por enquanto preservada, sem garganta doendo. Já tive meus momentos aí de garganta oscilando, mas estou bem. Mas estou anotando as receitas aqui. É aquele incômodo arranhando, mas que ao mesmo tempo deixa a voz mais... Tô até gostando. Vera. A gente tá fazendo um rodízio, né? Começou com a Vera, que ficou com Covid e ficou sem voz. Depois eu fiquei ruim, agora o Bocardi. Pelo menos é cada um de uma vez. Gente, mas se vocês andarem na rua, falarem com as pessoas, tá todo mundo meio bichado, né? Tá um momento meio bizarro, assim, bactérias e vírus estão dominando. Não, eu fiz 2 testes de Covid e de influenza, 2, porque eu não me conformei. Fiz um, falei, não é possível fazer outro. Não era alguma outra zica aí. Vou dizer uma coisa, vamos lá, porque o Roberto Avelar tá dizendo aqui que a gente vai atrasar a hora dele de dormir. Ele, como sempre, adiando a hora de dormir aqui em Ljubljana, na Eslovênia, para ouvir o Viva Voz. Então, Vera Magalhães, conta para nós essa história aí do Ministério de Minas e Energia. Acordamos hoje com esta substituição e o preço só sobe. Exato, Bocardi, uma substituição que não estava no script, porque o ministro Bento Albuquerque não é candidato a nada, né? Houve uma leva grande de trocas de ministros que iam ser candidatos ou poderiam vir a ser candidatos, mas não é o caso do almirante Bento Albuquerque. Ele caiu mesmo por conta da eterna insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com o preço dos combustíveis e das tarifas de energia. O general virou o bode expiatório da vez desse estado de coisas que o presidente quer controlar, mas que não é simples de controlar. Depois de trocar 2 presidentes da Petrobras e ainda assim a empresa manter a política de paridade internacional aos preços do petróleo, ele foi buscar no ministro o responsável por essa dificuldade de interferir na política de preços das tarifas de energia e também dos combustíveis, mas dificilmente ele vai chegar a alguma outra equação que seja diferente da atual, dado o ministro que ele nomeou para o lugar, porque o Adolfo Saxida, que estava no Ministério da Economia até agora, é um fiscalista, é mais fiscalista que Paulo Guedes em grande medida. É um liberal ali com formação na Universidade do Alabama, olavista, ex-aluno do Olavo de Carvalho, então ele é super bolsonarista, ele está fechado com o presidente, é um entusiasta do Bolsonaro, faz campanha do Bolsonaro nas redes sociais, ativo nas redes sociais, porém é do tipo que fecha o cofre, ele não é do tipo que acha que você tem de liberar gasto público para melhorar preço, para melhorar tarifa, então... Eu prevejo mais embates aí e prevejo que essa situação não vai se alterar como gostaria o Bolsonaro. Tem muita gente que acha, Carol e Rodrigo, que o Bolsonaro está fazendo essas trocas para depois ter uma história a contar na eleição. Olha, eu tentei de todas as maneiras, tentei de todas as formas, que alguém se sensibilizasse com a questão dos preços, porque não é possível num país como o Brasil os preços estarem aí, né, nesse valor, mas não foi possível, o presidente não pode interferir, eu troquei ministro, troquei presidente da Petrobras e não aconteceu nada. É uma narrativa simplória, que só engana trouxa e só engana quem quer ser enganado, porque... que já não seria possível fazer nenhuma alteração substancial dadas as regras atuais, a gente vem falando desde que ele implicou com o primeiro presidente da Petrobras. Mas, para uma campanha eleitoral, pode ser ali exitoso você fazer isso, você bancar um presidente que tinha uma super sensibilidade social, tentou fazer alguma coisa, mas foi impedido pelo sistema, esse ente abstrato que o Bolsonaro gosta de culpar por tudo. Mas sei lá, né, Vera? Às vezes rola uma troca de personalidade desses técnicos aí quando são picados pela mosca azul, né? Chegou no ministério, o próprio Paulo Guedes não está topando um monte de coisa que ele sempre foi radicalmente contra, né? Sei lá. Pode ser, Carol, mas o Adolfo Saxida tem escritos bem recentes contra intervenção em preço de combustíveis. Já, inclusive, aí ao longo
dessa polêmica do Bolsonaro. Então, mesmo sendo bolsonarista e super entusiasta do presidente, nesse assunto ele opinou contrariamente, inclusive para mostrar algo que a gente fala, a Miriam já falou, geralmente tem um efeito contrário, porque tem um efeito rebote depois, se você usa dinheiro do Tesouro para subsidiar combustíveis ou se você faz algum outro tipo de mágica, depois o rebote vem. Então, seria realmente uma transmutação bem grave. Se ele mudar isso agora, não é impossível. A gente viu, por exemplo, o Bruno Bianco sair da posição de técnico da Previdência para um advogado-geral da União que defende Daniel Silveira. Então, sim, pode acontecer, mas teria de ser uma mudança bem radical em tudo que ele sempre defendeu como economista e o que ele ainda defendia como secretário do Ministério da Economia. Tem um outro aspecto aí dessa questão da substituição de ministros, que é o que diz respeito aos militares, né? Sempre que não lhe convém mais e sempre que lhe desagrada, o Bolsonaro não tem cerimônia nenhuma em chutar um militar sem nenhum tipo de honraria, sem nenhum tipo nem de, olha, muito obrigada pelos seus bons serviços prestados, simplesmente chuta e humilha. Já fez isso com sucessivos generais, já fez com outros integrantes da Marinha também, mas em cargos de segundo escalão, e agora faz com o primeiro almirante, que é o Bento Albuquerque. Isso deveria servir de alerta aos militares que estão aí tão enfronhados no governo e tão capturados pelo discurso bolsonarista a ponto de embarcar muitas vezes nessa retórica de que as urnas são fraudáveis, de que as eleições podem ser passíveis de fraude, então hipotecando uma recém-reconquistada hierarquia das Forças Armadas, um papel institucional das Forças Armadas nesse bolsão ideológico do bolsonarismo, era bom que eles vissem em que barco eles estão se enfiando. Porque quando precisa rifar um militar, o Bolsonaro não tem apreço algum à farda, apreço algum à patente do cara que ele vai rifar, que foi o que aconteceu com esse ministro agora. Eu acho que serve de aviso para as Forças Armadas olharem o quadro, olharem esse quadro golpista que está se desenhando e voltarem para dentro do seu quadrado constitucional e institucional. Seguimos para um outro assunto? Bora. Então vamos. Essa questão do STF sobre o orçamento secreto, mostrando aí quem são os donos do orçamento e omitindo informações. Pois é, Bocardi, o Senado, o Congresso, portanto, com atraso, prestou ao Supremo Tribunal Federal as informações que a ministra Rosa Weber tinha determinado quando daquela decisão em que ela liberou a execução das chamadas emendas do relator, vulgo orçamento secreto, mas com normas e desde que fosse dada ampla publicidade a quem destina esses recursos, destina para onde e de que maneira. Então, os senadores e deputados demoraram a prestar essa informação, o presidente do Congresso pediu mais 90 dias para cumprir ali a deliberação e ela não deu. E aí agora saiu um arrazoado ali, um catadão de informações que, a meu ver, não é aquilo que ela pediu e determinou na decisão dela. Ela queria algo sistematizado e que fosse uniforme para que você possa ter um ranqueamento, para que você possa ter uma ideia geral de preferências partidárias que foram atendidas ali na hora da liberação dos recursos, de como os partidos entram nessa divisão do bolo, de como os senadores e deputados entram nessa divisão do bolo, e o que se viu foi praticamente quem se dispôs prestou informações, quem não se dispôs mandou lá um papel de pão com qualquer tipo de informação que quis. Tem gente que fez uma coisa super ali detalhada, descrevendo cada uma das emendas para onde foi, e tem gente que só pôs o valor total que foi que teve para destinar e pronto, se conformem aí com essa informação. Então vamos ver como o Supremo Tribunal Federal vai reagir a esse arrazoado aí de informações muito precárias
que foi fornecido pelo Congresso. E o segundo aspecto é esse que você falou, né? Porque mesmo com essas informações muito truncadas e não completas, dá para ver uma lógica na liberação desses recursos. E que lógica é essa? A de favorecimento total aos partidos do Centrão, então PL, PP e republicanos dominando o ranking dos partidos que liberam recursos, e também o fato de que as emendas chamam emendas do relator como uma formalidade, mas na verdade quem designa para onde vão os recursos são os presidentes da Câmara e do Senado e os líderes do governo. Portanto, uma clara relação de poder aí na destinação desses recursos, que são abundantes, que não passam por todos os controles das outras emendas ordinárias, por assim dizer, e que só crescem em volume nos anos de 2020, 2021 e nesse ano também. Então, você vê que quando era presidente do Senado, o Davi Alcolumbre era mais ou menos o dono do orçamento secreto no Senado. E a partir do momento em que assume, o Rodrigo Pacheco escala várias posições nesse ranking como alguém que destina muito dinheiro dessas emendas. O Arthur Lira, da mesma maneira, depois que assume a presidência da Câmara, tem um boom de participação no orçamento secreto, e os líderes todos do governo na Câmara e no Senado, Ricardo Barros, Eduardo Gomes, o Fernando Lira, que foi líder e não é mais, todos eles muito bem aquinhoados com recursos dessa rubrica aí chamada de emenda do relator. Então, se o Supremo precisava de um raio-x, ainda que precário, né, dada a má vontade do Congresso de prestar informações de como isso é um instrumento de favorecimento aos aliados do poder, esse raio-x está dado por esse levantamento incompleto enviado pelo Congresso. É bem completo. O Globo agora traz o número, Vera, não sei se já tinha falado, mas acho que não. A origem de 70% dos recursos das emendas de relator ainda é um mistério. Quer dizer, mapearam 30%, mas 70% ainda a gente não sabe para onde foram. Não tinha feito ainda esse levantamento com o dado total, Carol, mas é isso. Do total da Câmara, só 400 parlamentares prestaram informações e mesmo assim, como eu disse, muitos deles de forma muito incompleta e muito de má vontade mesmo, para só dizer que fez e, na verdade, não fazer nada. Tipo aqueles trabalhos de faculdade que você entrega na última hora e, se possível, colando de um colega, né? Copia e cola, né? É isso, foi meio isso. Vamos para o nosso próximo assunto, gente? Senado aumentando verba de publicidade para o governo em pleno ano eleitoral, pode isso? Essa não deu para entender, sinceramente, porque aumenta para os 3 níveis de governo, mas um projeto absolutamente extemporâneo, não dá para entender porque o Senado pautou esse projeto agora. Assim, né, vamos lembrar, foi semana passada que o presidente vetou integralmente a Lei Aldir Blanc, que destinava recursos à cultura, dizendo que não tinha dinheiro e dizendo que era contra o interesse público. Agora, de repente, para publicidade tem dinheiro, para fazer propaganda tem dinheiro, e aí não tem interesse público ferido, sendo que a gente tem visto o tom de muitas das publicidades que saem do governo federal, um tom totalmente personalista, absolutamente voltado para pautas que são da campanha eleitoral. A vedação que havia em lei de gastos com publicidade em ano eleitoral era algo absolutamente republicano, já está aí consagrado ao longo de sucessivas eleições. É um cálculo muito bem pensado, em que você faz uma média dos anos anteriores e não pode superar essa média, justamente para impedir que governantes usem os cofres públicos ao seu bel prazer para fazer propaganda eleitoral com dinheiro público em ano eleitoral. E a desculpa dada pelo líder do governo, Eduardo Gomes, que relatou essa matéria, é de um cinismo, porque ele usa justamente a justificativa da Lei Aldir Blanc e de outras leis, como a do auxílio emergencial e do Auxílio Brasil, para dizer o seguinte: olha, os profissionais de publicidade foram muito prejudicados com a pandemia, então eles precisam de uma ajudinha, precisam de ajudinha na base do dinheiro público que faz propaganda de governantes que são candidatos. Quer dizer, não tem sentido nenhum isso. Um projeto que foi ali muito contestado, ele passou
numa margem pequena de votos, foram 38 a favor e 29 contra, e que vai ser judicializado como muitas matérias. Vai chegar no Supremo, vão entrar com uma ação de inconstitucionalidade por ferir justamente o princípio da Constituição, que veda personalismo na propaganda e veda esse tipo de coisa. E também deverão entrar na Justiça Eleitoral contra essa matéria. Quisessem mudar isso, fizessem isso depois do prazo dessa eleição, agora na bica do gol da eleição. Um projeto como esse realmente não tem interesse público algum envolvido nesse projeto. Seguindo aqui com o nosso Viva Voz, tem também Ciro Gomes propondo a união de candidatos contra o que se chama, o que seria, o golpismo, né? E quais candidatos, né? Quem sobrou? Oi? Quais, né? Não sobrou quase ninguém. Na mesa. Mas talvez seja, por outro lado, uma tentativa, né? De uma repescagem aí, sei lá. Primeiro, o Bocardi tem razão num ponto, é uma tentativa dele de mostrar que não vai cair fora, né? Porque o ataque especulativo sobre ele nos últimos dias aumentou bastante. Eu vi com agrado essa proposta do Ciro. Eu acho que faz poucos dias que eu falei que estava na hora dos candidatos fazerem esse gesto, né? Os demais candidatos que não o presidente Jair Bolsonaro se unirem numa reunião, numa foto, numa mesa e darem uma declaração conjunta de que o Brasil não vai aceitar qualquer tipo de aventura com o processo eleitoral, que a eleição vai acontecer, que ela vai acontecer no dia 2 de outubro e o segundo turno será no dia 31 de outubro e que assim será em quaisquer circunstâncias, porque nos últimos dias a gente viu as declarações atingirem um grau aí de nonsense muito grande, com uma atuação das Forças Armadas muito preocupante, o ministro da Defesa pedindo para participar pessoalmente da Comissão de Transparência das Eleições, aqueles ofícios todos com muitos questionamentos indevidos, desarrazoados, totalmente desprovidos de fatos a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas. Então, eu acho que está na hora, sim, de os demais candidatos à presidência, ou pelo menos aqueles que sobrarem, como diz a Carol, se unirem numa declaração conjunta, e aí a gente fica, é só nota de repúdio? Eles não podem fazer muito mais do que nota de repúdio, mas eles precisam se colocar como pessoas que não aceitarão e brigarão e lutarão contra qualquer tentativa de empastelar as eleições. E aí tem esse aspecto que a Carol fala, né? Quem vai restar? Coincidentemente, o Ciro falou isso na live dele, naquela live noturna, eu já tinha mandado a minha coluna, e a minha coluna fala muito sobre isso, né? Sobre essa dificuldade que os candidatos estão tendo de consolidar suas candidaturas, de manter as suas candidaturas. A coluna até chama a hora do salve-se quem puder, porque estão todos os que não são Lula e o Bolsonaro, diante dessa circunstância em que a cristalização da preferência do eleitor por esses dois se deu muito, muito cedo e parece ter se dado de uma maneira muito firme, porque não está se movendo esse percentual de votos. Então, quando você tem dois candidatos que concentram desde já, antes do início da campanha formal, mais de 70% das intenções de voto, fica muito difícil outros candidatos se colocarem nesse páreo. E aí, para isso, contribui uma certa inapetência dos partidos pela presidência da República, algo inédito aí na nossa história recente, mas os partidos parecem preferir usar os recursos que eles têm para fazer bancadas do que para bancar uma candidatura à presidência que eles acham que nesse momento é uma canoa furada, que os coloca em situações complicadas nos estados, porque não podem fazer as alianças ao seu bel prazer, e que podem fazer com que eles despendam grandes quantias de dinheiro sem resultado de eleger o presidente. Então, os candidatos estão sujeitos a essa lógica, é uma lógica nova, uma lógica meio financista da campanha eleitoral, e aí tentando se segurar e tentando consolidar candidaturas que não sejam nem a do Lula, nem a do Bolsonaro, sem sucesso. O Ciro é o que está mais sofrendo agora ataques especulativos, porque o Lula, depois de fechar a aliança com o Alckmin, partiu para tentar
trazer o PDT para mais próximo dessa frente que ele está construindo de vários partidos, se não oficialmente, pelo menos em vários palanques, a ponto de o Ciro ter de dar uma declaração hoje de que ele não vai sair do páreo e que seria mais inteligente, no entendimento dele, o Lula entender que é pior retirá-lo da eleição agora do que mantê-lo, então reafirmando a sua candidatura. Do outro lado ali, daquele lado PSDB e MDB, a tentativa de se chegar a algum tipo de critério viável para definir um candidato só até o dia 18, que já está chegando aí, é na semana que vem, e a gente não vê nenhuma luz nesse túnel de quem seria, né? Simone Tebet ou João Dória, algum deles mais disposto a desistir em nome do outro, dispostos a integrar uma chapa em que um seja o candidato e o outro o vice, nada disso parece muito claro até agora. Então, vamos ver se eles vão primeiro seguir com essa ideia de se sentar à mesa e falar abertamente contra o golpe, e aí uma conversa que incluiria o ex-presidente Lula e esses outros nomes, e quais deles vão estar nessa conversa, porque vão resistir como candidatos até lá. Vamos para a música? O que repercute muito aqui é essa questão aí do... A gente até falava até mais cedo, Vera reforçou, né? É mais um exemplo aí de o presidente deixar na mão aquele que... quando ele não lhe convém, né? O pessoal está escrevendo aqui. Ele só não chutou Mourão e Barra Torres porque não pôde, ou porque não pode. O Leonardo Padilha, lembrando de Barra Torres da Anvisa, né? E o Heleno e o Ramos, que são em carne com ele, que ontem a gente comentou aqui, graças à matéria da Folha, e o que o inquérito da PF mostra, que atuaram fora das suas atribuições para trazer informações falsas e desinformação sobre urnas eletrônicas para aquela live do presidente. Então, ou você está ali fechado com ele, nas teses dele, ou você é facilmente descartado, além desses em que ele não pode mexer exatamente. Estão ganhando uma boa grana, né, gente? Os generais aí acima do teto, junto com a aposentadoria e outros jetons e outras coisas, estão ganhando uma bela grana. O Marcos aqui, DDD 44, está dizendo que o Bento ele era contra o Centrão Duto. Exato, falei disso mais cedo, é uma das razões pelas quais ele caiu, mas também não vejo como o Adolfo Saxida vai defender isso, porque ele, como fiscalista, vai topar tirar 100 bilhões de reais que estão indo para o Tesouro e dar para o Carlos Soares. Não me parece razoável imaginar que isso vai rolar com o Saxida também. Então, acho que é uma troca de 6 por meia dúzia nesse caso, e com esse agravante de se indispor com mais um militar. Vamos lá para a música, enquanto eu leio a mensagem aqui de São Paulo, que não tem o nome, dizendo que terceira via é o Eimael. Porque não temos mais aerotrem, senão seria. Muito menos Enéas. Não, esses já não estão entre nós. A música não serve para o general, aliás, para o almirante Bento Albuquerque, mas o Ciro está tentando manter aí a sua candidatura, então daqui não saio, daqui ninguém me tira, Bocardi. Vamos lá, então. Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar, ainda mais com 4 filhos, onde é que eu vou morar? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Vamos pro intervalo, então. Obrigado, Vera Magalhães, viva a voz, boa noite. Obrigada e melhoras aí, Bocardi. Vamos lá. Cuidado com o piqui que tem caroço. Não, sem caroço. Vamos no chazinho aqui que tá indo bem. Vamos lá. Obrigado, gente.